Gente, nós já vamos meditar na palavra. Abra sua Bíblia. Agora nós vamos para um momento muito especial. Eu estava pensando hoje, enquanto eu pensava nas coisas que eu ia falar com vocês, eu estava pensando no quanto eu gosto de fazer isso. Eu amo pregar a palavra de Deus. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, eu sei que às vezes corre o risco de ser mal entendido, mal interpretado, corre o risco de estar, de repente, causando, às vezes, até, de repente, uma confusão nos corações, porque às vezes a pessoa tem aquele paradigma construído, ouve a palavra e fica em conflito. Mas eu gosto de fazer isso e estou tranquilo que hoje a palavra é para você. Você crê assim? Estou tranquilo. Nós estamos numa série de mensagens chamada Kryptonita. Quem conhece o Superman sabe que o Superman, ele é um cara super poderoso, ele é um cara que ele tem poderes sobrenaturais, especiais, mas existe uma coisa que enfraquece ele, e é a Kryptonita. Abra sua Bíblia, Tiago, capítulo de número 4, verso de número 4 em diante. Texto pesado, mensagem dura, mas é para você não ser mais uma pessoa enfraquecida pela Kryptonita. O Superman, apesar de todo o seu poder, ele fica fraco quando ele entra em contato com a radiação da Kryptonita. E você sabe que a Kryptonita faz dele não um homem normal. A Kryptonita faz dele um homem mais fraco do que os homens normais. Ele fica tão fraco que ele perde as forças até para um homem natural, um homem que não tem os superpoderes. Assim também são os filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles receberam poderes sobrenaturais. Nós falamos sobre isso na semana passada. Os filhos de Deus receberam poderes sobrenaturais. Você crê nisso? Eu creio nisso, irmão. A Bíblia diz que nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e os curaríamos. E eu vejo isso acontecer. A Bíblia diz que nós imporíamos as mãos sobre as pessoas que tivessem demônios e esses demônios teriam que sair. Bem, acabou o culto domingo passado, foi a primeira coisa que a gente teve que fazer, expulsar demônio. E nós expulsamos em nome de Jesus. E ele teve que sair. Uai. Por quê? Esse poder nós recebemos. Nós recebemos poder até para pegar em coisas mortíferas e não morrer. A Bíblia diz que até a serpente picaria a gente, a serpente venenosa, e nós não morreríamos. Aí você diz, pastor, mas eu sei de crente que foi picado por cobra. Irmão, eu sei que existem momentos em que nós de repente não vemos esse poder atuar, mas esse poder nós recebemos. Nós recebemos o poder do Senhor para vencer coisas até superiores a essas que nós vemos, como Satanás, seus anjos e o próprio pecado. Nós recebemos esse poder. Nós temos poder, sim, para sermos felizes, alegres, completos. Todas essas coisas nós já temos à nossa disposição. Porém, nós muitas vezes estamos em ambientes onde a Kryptonita está, onde as coisas que enfraquecem a gente, elas estão. E aí nós acabamos nos tornando pessoas enfraquecidas e não vivendo o nosso potencial máximo. Na semana passada nós falamos que uma forma de nós vivermos esse enfraquecimento é quando nós temos uma pessoa do coletivo, do corpo de Cristo, e esta pessoa, ela está envolvida em algum tipo de pecado. Essa pessoa enfraquece o corpo, ela enfraquece todo o corpo. E às vezes há entre nós pessoas que estão doentes, fracas e que não conseguem vencer, e na verdade é porque elas estão sentindo os efeitos da Kryptonita que uma pessoa traz para o meio do corpo. Quem estava aqui semana passada? Quem estava aqui? Então você está entendendo. Quem não estava aqui semana passada, depois dá uma passadinha lá no nosso Instagram para você pelo menos ver um pouquinho assim o básico, né? Está lá o texto, um pouquinho do que a gente trabalhou. O individual afeta o coletivo, foi isso que a gente falou na semana passada. Não existe esse negócio de eu faço o que eu quero no meio do povo de Deus. Não existe isso. No meio do povo cristão, quando um faz alguma coisa, todos sofrem, ou todos são beneficiados. Quando eu oro por um, eu estou abençoando o corpo inteiro. Quando eu peco contra um, eu estou afetando
e enfermizando o corpo inteiro. É assim que funciona. E aí nós usamos o exemplo de Acã, e aí nós usamos o exemplo daquele homem que estava dormindo com a sua madrasta, um pecado muito louco no meio da igreja de Corinto, e que estava fazendo com que aqueles crentes se tornassem enfraquecidos. E hoje nós vamos trabalhar, não mais no coletivo, nós vamos começar a trabalhar na questão individual. Como você, como indivíduo, se torna fraco por causa de algumas coisinhas que nós precisamos tratar. Texto da Bíblia, Tiago capítulo 4, verso de número 4 em diante. Vamos ler o 3 em diante. O 3, verso 3 em diante. Diz assim, ó: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres ou deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz as Escrituras: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém. Feche os seus olhos, só por alguns instantes. Senhor, agora nós vamos ouvir a Tua palavra. Eu peço para que toda a resistência que haja nos corações, nos ouvidos e na mente caia por terra, e que nós possamos atingir, Senhor, esta pessoa que veio até aqui para ouvir a Tua palavra, para receber uma coisa diferente de Ti. E essa pessoa precisa ouvir isso, independente do tempo que ela tenha de caminhada contigo, ela precisa ouvir isso. E eu oro, Senhor, para que o Senhor me use, e para que essa pessoa receba, e aquilo que a minha voz e as minhas palavras não conseguiam atingir, que o Teu Espírito atinja e continue falando nos corações. Em nome de Jesus eu oro pela Tua atuação através da Tua palavra, conforme Tu já prometestes. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Eu quero que você imagine um casal de namorados. Eles se amam muito. Mariazinha e Joãozinho, aquele nome bem legal de historinha infantil. Mariazinha e Joãozinho, eles se amam muito. Mariazinha é super dedicada, uma moça que cozinha muito bem, que trabalha muito bem, que é uma moça super organizada. O Joãozinho é um cara trabalhador, é um cara bonito, é um cara dedicado. Enfim, eles são um casal especial. Eles namoram durante algum tempo e eles decidem se casar. E todo mundo torce, porque aquele casamento é muito bonito, aquele casamento é especial, todo mundo torce. Tem aquele casal que todo mundo torce para ver junto. E Joãozinho e Mariazinha é esse casal. E eles definitivamente se casam, moram juntos durante 1 ano. E quando chega o dia do aniversário de casamento, o Joãozinho se prepara, se perfuma, fica bonito. E chega em casa, ele se arruma e ele se prepara para um jantar a 2 que ele já reservou num restaurante super especial. Quando ele leva a Mariazinha para esse restaurante, eles se assentam e começam a fazer os pedidos e conversar e lembrar um pouquinho de como foi a história deles até ali. E daqui a pouco chega um rapaz bem apessoado, bonito, pega uma cadeira, se senta ao lado dela. E ela nada faz, ela diz: ó, que bom te ver aqui, ó, que prazer. E abraça aquele rapaz. Joãozinho começa a se sentir incomodado. Como assim? Tu conhece esse cara? Hoje é dia, nós dois. O que esse cara está fazendo aqui? Oh, me perdoe, esse cara aqui é o meu ex-namorado, foi meu primeiro beijo. Cara, está aqui, veio também. Como é que você acha que Joãozinho se sente? Daqui a pouquinho chega outro, se senta numa outra cadeira. Ela diz: esse aqui é um outro ex, assim, tipo, não te contei sobre ele, né? Sabe, passou, eu meio que esqueci, mas ele foi muito especial para mim também, então eu decidi que essa noite nós íamos partilhar junto. Como é que você acha que o Joãozinho se sentiria? Escuta, Joãozinho tem ou não tem direito de brigar com Mariazinha? Ele deve ficar quieto, simplesmente dizendo: tá bom, vamos comer juntos então? Não, definitivamente não. Ele tem todo o direito de se levantar e dizer assim: ó, nessa mesa eu não fico mais, porque você é minha, você casou comigo. O que você tem que trazer os seus ex-namorados para o dia que a gente vai comemorar o nosso primeiro ano? Ah, você está doida. Como assim? Eu não estou fazendo nada de errado, eu só trouxe eles aqui para a gente, lembrar os velhos tempos. Eu gosto de você.
Você é o meu primeiro, você é o cara que eu mais amo. Mas eu também gosto desses caras, eles marcaram a minha vida. Eu não gosto da ideia assim de que eles sumam da minha vida. Então eu decidi convidá-los para esse momento. É estranha essa história, não é? Pois é exatamente isso que muita gente faz com Deus. É exatamente isso. Deus não é o melhor, Deus é o único. Repita isso comigo: Deus não é o melhor, Deus é o único. Se não for para ser único, Ele não é nada. Se não for para ser único, Ele não entra na relação. E você diz: pastor, mas o senhor está falando de um casamento. Deus, é uma relação espiritual. Espera, vamos para a Bíblia. A Bíblia nos diz, por várias vezes, que Deus é o marido do seu povo. Você sabia disso? Está na Bíblia. O apóstolo Paulo, um dos textos que eu uso em casamento, Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz assim: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E aí ele continua dizendo assim: isso é um grande mistério, porque isso na verdade fala a respeito de Jesus e a sua igreja. What? Então quer dizer que a igreja de Jesus, o povo de Deus, aqueles que amam a Jesus, eles se tornam imediatamente, ao ponto de, no momento em que eles se convertem, eles se tornam imediatamente noivos ou noivas de Cristo. É estranho isso. Nesse mundo que nós vivemos, que todo mundo diz assim: eu sou machão, não tenho, né? Meu lado feminino não existe e tal. A Bíblia nos chama, todos nós, de noiva. Noiva de Jesus Cristo. Jesus Cristo é caracterizado na Bíblia como noivo. Se você ler o profeta Isaías, você vai ver que Deus também é caracterizado como marido do seu povo. Você vai ver que Jeremias também diz assim: como uma mulher que trai um marido, assim Israel tem me traído. E eu vou falar hoje sobre essa traição tão difícil que enfraquece a gente. Eu li um texto com vocês, que está em Tiago, que começa falando exatamente isso: adúlteros e adúlteras. Tem algumas versões que só falam adúlteros. A minha diz adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ai. Ele começa dizendo assim, gente, primeiro ele fala sobre oração. Vocês têm pedido as coisas. Com quem que ele está falando? É com gente que nunca conheceu a Jesus? É com gente que nunca fez ideia de quem Deus é e tal, vive assim no mundo? Não, ele está falando com gente que ora, com gente que pede, com gente que convive com esse negócio de Jesus e de Deus e tal, e convive com esse negócio de religião. Mas ele começa dizendo assim: vocês pedem, não recebem, porque vocês pedem para vocês gastarem nos prazeres de vocês. Quer dizer, vocês nunca pedem nada a não ser para que vocês recebam prazer. Vocês só querem prazer. O Deus de vocês não é o Deus a quem vocês estão orando. O Deus de vocês é o prazer de vocês. Porque toda vez que vocês se aproximam dele, vocês se aproximam para pedir para o prazer de vocês. E aí ele chama o quê? Adúlteros e adúltera. Ô Tiago, tu podia ter pego mais devagar? Chamar a gente de adúltero e adúltera assim na cara? Tipo, gente, se tem uma coisa que deixa uma pessoa assim, adúltero. Como assim? O marido de repente pode ser meio grosseiro com a esposa pode ser meio, chata com o marido e tal, mas eles convivem muito legal. Agora conta que houve uma traição para você ver. A coisa é mais pesada, porque as consequências são maiores, as dores são muito mais amplas. Não estou aqui amenizando o fato de você ser chato, nem o fato dele ser grosseiro. Não estou amenizando. Os dois precisam de ajuda. Mas eu estou dizendo que quando há uma traição, você sabe que, caramba, esse negócio é pesado, ele é duro. A dor de uma traição, ela é difícil de você suportar. Ela é uma dor terrível de você aguentar. E é exatamente isso que Tiago diz. Ele diz assim: aqueles que amam mais os seus prazeres do que a Deus, essas pessoas são adúlteras. Caramba, vocês estão comigo? Adúlteros. Adúlteros e adúlteras. Então o que é adúltero? O que é um adultério espiritual? É uma pessoa que diz que ama Deus, que quer servir a Deus e que diz que Deus é tudo para mim, mas ela divide a sua lealdade a Deus com os seus prazeres.
E Tiago vai dizer assim, para completar: qualquer um que se torna amigo de Deus, se torna amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Qualquer um que se torna amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Escuta aqui, quem é que está comprando a briga? É Deus ou é o homem? A Bíblia diz que aquele que se torna amigo do mundo, ele automaticamente se torna inimigo de Deus. Não é Deus que se torna inimigo dele em primeira instância. É ele que se torna inimigo de Deus. Ele diz: eu amo mais os meus prazeres do que a Deus. Eu amo mais as minhas coisas do que a Deus. Eu amo mais a mim mesmo do que a Deus. Então, eu amo mais a mim do que a Deus. Automaticamente eu me torno um inimigo de Deus. Só para você entender. No ano de 1941, 7 de dezembro, um domingo tranquilo, Pearl Harbor foi atacada pelos japoneses. Você conhece a história? Era um domingo de manhã, estava tudo tranquilo. Tanto é que o estrago foi tão grande porque não tinha gente acordada o suficiente para aquela tarefa. Os japoneses atacam a base em Pearl Harbor e os Estados Unidos fazem o quê? Ficam tipo, de boa? Ah, legal. Mataram muita gente, destruíram um monte dos nossos aviões. Não. O que eles fazem? Compraram guerra. Em 1942, os Estados Unidos estão na guerra, Segunda Guerra Mundial. Quem comprou a briga? Os japoneses. Não foram os Estados Unidos que foram lá e provocaram. Foram os japoneses que foram lá e disseram assim: nós somos seus inimigos. Automaticamente os Estados Unidos disseram: então tá bom, nós aceitamos essa provocação, vamos brigar com vocês. O resultado você conhece. Não estou dizendo quem está certo e quem está errado na história, mas eu estou dizendo que é exatamente essa briga que acontece quando alguém se torna um adúltero espiritual. Quando alguém divide a sua lealdade com o Senhor, que era para ser dada ao Senhor, com outras coisas. O seu amor que era para ser direcionado ao Senhor, com outras coisas. Deus não está em oposição aos seus filhos. Deus não está em briga com os seus filhos. Mas quando Ele vê os seus filhos tentando fazer com que o seu amor seja dividido, a Bíblia diz que aí ele entra em batalha. Tem alguém aqui que quer levantar a sua mão e dizer que você quer ser inimigo de Deus? Não. Ninguém quer ser inimigo de Deus. Entenda, é a pior coisa que existe. Imagina, você pode ser inimigo do pior bandido e não é tão terrível. Você pode ser inimigo do maior terrorista que existe vivo nesse mundo, e não é tão terrível quanto ser inimigo de Deus, porque você sabe que toda boa dádiva, todo presente, tudo aquilo que vem do próprio Deus. Se Deus fecha a mão para não te abençoar mais, imagine como será a tua situação. Você pode dizer amém? Só para eu saber se vocês estão comigo, porque eu sei que é um pouquinho mais lento e não é tão fácil de falar essas coisas. Você precisa entender que quando eu amo algo, mesmo que eu diga que eu amo a Deus, automaticamente eu comprei briga com Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus tem ciúme. Só que não é aquele ciúme que você tem do seu marido. Não é esse ciúme bobo. Porque o nosso ciúme, ele é com base no nosso ego. O nosso ego fica ferido. Você fica enciumado porque outra pessoa se aproxima da pessoa amada e você diz: caramba, estou perdendo. O ciúme de Deus, ele é diferente. O ciúme de Deus é concentrado em você. Ele diz: caramba, ele está se perdendo. Esse cara não vai te levar para o lado bom. Esse cara, ele vai te destruir. Eu amo tanto você que eu não posso te ver nas mãos desse cara, porque esse cara vai te destruir. Eu não te criei para ser destruído. Eu não te criei para você ser derrotado. Eu criei para você ser perfeito, alegre, feliz. Por isso que eu tenho ciúme. Está entendendo? A diferença do ciúme humano, do ciúme de Deus. E a Bíblia diz que Deus tem ciúmes. Tiago vai dizer, ele diz que, como está escrito, e a gente não acha onde está escrito isso, é uma dos pontos de interrogação da Bíblia. A gente não acha onde está escrito: o Espírito que habita em vós tem ciúme. Não se acha na Bíblia, mas ele diz, está escrito, em algum lugar ele leu que estava escrito: o Espírito que em vós habita tem ciúme de vocês. Deus tem ciúme de você. Cara, você pode dizer assim: minha esposa não tem ciúme, nem diz que ama.
Deus tem ciúme. Deus tem ciúme. Diz para a pessoa que está do seu lado enquanto eu bebo água: Deus tem ciúme de você. Eu preciso da sua participação. O nome disso, dessa divisão de amores, é adultério espiritual. Agora a primeira pergunta é: o que leva ao adultério espiritual? Como é que isso começa? Eu vou começar do nível mais profundo e nós vamos saindo para outros níveis. O que leva ao adultério espiritual? A resposta é a idolatria. A idolatria. O que é idolatria? Toda vez que o povo de Israel, eles cometiam algum pecado e começavam a se voltar para outros deuses, Deus dizia que eles estavam sendo adúlteros. E você vê que o centro do pecado deles era idolatria. E qual era a idolatria deles? Eles começavam a amar outros deuses. Por exemplo, eles adoravam deuses que davam fertilidade. Eles não confiavam que o Senhor sempre ia trabalhar entre eles de tal forma que todas as mulheres tivessem filhos. Eles não confiavam nisso. Então o que eles faziam? Eles pensavam: a gente até ama o Senhor, mas a minha esposa, assim, a gente está tentando aí 2 anos e nada, e a gente precisa ter filho. Vamos lá oferecer um sacrifício a Baal? Bora. E eles iam e ofereciam um sacrifício a Baal. No final das contas, aquele desejo de ter filhos fazia com que eles cometessem a idolatria. E eles acabavam se engodando e se envolvendo com outros deuses. Então o que é a idolatria? Idolatria é quando você escolhe se voltar para um outro Deus que não é o Deus verdadeiro, para satisfazer um desejo seu. E esse desejo pode ser qualquer um. Pode ser a cobiça da carne, pode ser a cobiça dos olhos, e pode ser a ostentação dos bens, conforme a Bíblia diz. Essas 3 coisas. Coisas que você cobiça para você e você quer muito. Pode ser aquelas coisas que você quer sentir como prazer. Como pode ser aquela vontade de ser superior a todos e estar sempre ostentando e sempre por cima. Esses 3 desejos são o cerne de todos os pecados. Nós aqui na terça-feira estamos trabalhando os pecados capitais, e é exatamente isso que a gente vê. Até o fato de eu me sentar na mesa e comer mais do que eu preciso, eu já estou servindo a um outro Deus, que é o meu próprio ventre. Talvez você não pense nisso quando você come o segundo prato que não precisa. Mas é exatamente isso que está acontecendo. Você está dizendo assim: eu estou me rendendo a outro Deus, que é o quê? O meu ventre. Eu não preciso mais disso, mas eu não sei, alguma coisa me diz que eu quero isso, e eu quero isso. E sempre há espaço para mais, a gente sempre tem espacinho para mais. Eu já estou cheio, mas para o docinho tem um espacinho. Mas beleza, isso é assunto de terça. Mas eu preciso dizer para você o quê? Que quando a gente começa, os nossos desejos começam a nos dominar de tal forma que nós começamos a nos separar de Deus e buscar a outras coisas. Idolatria, então, basicamente é o quê? Não amar Deus como Ele merece e deve ser amado. Não adorar Deus como Ele merece ser adorado. Porque se eu creio que Deus é o Deus que dá filhos, Ele é o Deus que abre a madre de uma mulher e faz com que essa mulher tenha filhos, então eu vou amá-lo, eu vou dedicar tudo a Ele, mesmo que isso não aconteça. Agora, a partir do momento que eu digo: não, Deus não é tão poderoso assim, e eu começo a dedicar minha lealdade a um outro Deus, que pode ser que Ele me ajude nesse meu desejo, então eu estou cometendo o pecado de idolatria. E eu quero desmistificar a idolatria, que muita gente pensa que idolatria é só imagem, que idolatria é ícones, que idolatria é esculturas, é postes de adoração. Idolatria é toda vez que o seu coração se rende a um Deus que não é o Deus verdadeiro. Talvez seja aquela luta de televisão que você não para de assistir, mesmo que aquilo te faz mal. Talvez seja a pornografia que você não para de assistir, mesmo você sabendo que está te trazendo mal para o casamento. Talvez seja aquele hábito que você tem, que você faz todo santo dia, e que você sabe que vai te fazer mal e que vai te matar, e você não para. É o seu pequeno Deus. Toma na cabeça. É o seu pequeno Deus. O nome disso é idolatria. Eu não estou adorando Deus como Deus merece.
eu não estou dando a Deus o que Ele precisa, o que Ele realmente gostaria. E essa é uma das características da perversidade. As pessoas que dizem, eu amo a Deus, e que começam a se dedicar a outros deuses. Eu tenho um texto difícil da Bíblia, se você puder ler na sua casa, Romanos capítulo de número 1, é um dos textos mais difíceis. Eu já preguei aqui nessa igreja, era aqueles textos assim que você fica, ai Deus, como é que eu vou falar isso? A Bíblia diz, Paulo falando em Romanos capítulo 1, ele diz assim, as pessoas conheceram Deus, mas elas não o adoraram como Deus, e nem lhe agradeceram. As pessoas conheceram Deus, elas sabiam quem Ele era, mas elas não o adoraram como Deus, e nem lhe deram graças. O nome disso é idolatria. E é engraçado que quando a gente fala em adoração no meio evangélico, as pessoas pensam em música lenta. Agora nós vamos cantar uma música de adoração, daí a gente pensa em música lenta. Gente, na Bíblia não é isso. Na Bíblia, adoração é você obedecer. Abraão, ele vai oferecer o seu filho, porque Deus pediu. Essa história macabra está na Bíblia. Deus diz assim, eu quero teu único filho em sacrifício. E aí Abraão vai subir um monte para oferecer o filho em sacrifício. Ele vai degolar o filho dele e oferecer a Deus. Deus nunca pediu isso para homem nenhum. Ele fez um teste com Abraão, porque Deus não precisa disso. E ele faz esse teste com Abraão, e Abraão vai. E quando ele está no pé do morro, para que ninguém veja ele fazer isso, é só um ato dele com Deus e o filho dele, ele diz assim para os homens que estavam com ele, vocês fiquem aqui embaixo, que eu e meu filho vamos subir. E ele diz que ele vai fazer o que lá em cima? Adorar. A Bíblia não diz que Abraão cantou louvores ao redor do sacrifício. Ele ia adorar. O que ele ia fazer única e exclusivamente lá em cima? Obedecer. Era um pedido dificílimo, mas era exatamente o que ele ia fazer. Então, quando alguém obedece, essa pessoa está adorando. E o inverso é verdadeiro. Quando uma pessoa desobedece, esta pessoa está difamando, desobedecendo, desonrando, traindo. Então, não pense que Deus se encanta com as tuas palavras. Não pense que Deus se engana com aquilo que você fala. Porque você pode falar coisas muito bonitas da boca para fora. Você pode ser uma pessoa que vem até aqui e canta músicas bonitas para Deus. Que Deus é tudo, que Deus é maravilhoso, que Deus é lindo. Não, isso você pode fazer, da boca para fora você pode fazer. Mas se você não faz o que Deus deseja, quando você sai daqui, você está insultando a Ele. E deixa eu me aprofundar nisso. Quando você faz isso, que é, você canta e você não obedece, a Bíblia diz que é pior. Deus usou um profeta chamado Amós, e ele disse assim na boca daquele profeta: eu odeio as festas de vocês, não gosto das coisas que vocês fazem para mim, não gosto. Vocês vêm com essas músicas, com essas coisas, com essas cantorias, e vocês vêm para mim e eu não gosto. Afastem de mim os instrumentos musicais de vocês, afastem de mim essas canções que vocês cantam. Eu espero de vocês não é a música, eu espero que a justiça corra como um rio. Eu espero que vocês sejam corretos, eu espero que vocês obedeçam. Então não pense que de repente você pode dizer assim: ah, meu coração está dividido, eu não sei se eu amo mesmo a Deus, mas tudo bem, eu vou cantar algumas coisas que Ele vai gostar. Caramba, você não entendeu nada. Ele não se encanta com o que você canta, Ele se encanta com o que o seu coração fala. E o que o seu coração fala, às vezes não sai da sua boca, mas a Bíblia diz que Ele sabe toda a palavra que ainda não saiu da boca, Ele conhece todo o pensamento, Ele esquadrinha o coração do homem, Ele sabe quem você ama de verdade, e não aquilo que a sua boca fala. Ok? Então não pense que você engana. Desculpe, é franqueza o nome disso. Não pense que você engana, na verdade é pior. Deus disse, e você pode ler também na sua casa, Isaías 66, que quando um ato de adoração, ele é acompanhado de desobediência, ele é pior do que sacrifício humano. Sabe o que quer dizer isso?
Quando você adora com a boca, mas você não obedece com a sua vida, é a mesma coisa que você está matando uma pessoa. Mesma coisa. Eu acho isso tão duro de se falar, e o silêncio de vocês deve estar falando sobre isso. Quanto é difícil ouvir. A palavra, Deus não é assim, tipo, caramba, tadinho, ele está lá, né, cantando as coisas bonitas a meu respeito. Ele vai sair dali, ele vai fazer tudo errado, mas tão bonitinho, tão cuticute. Ei, Deus não é que nem eu. Deus não é que nem eu. A minha filha me encanta assim. Ela vai lá, desobedece, às vezes a gente tem que agir energicamente, daqui a pouco ela vem com um cartãozinho, eu me derreto. Pronto. Deus não é assim. Porque Deus não quer cartãozinho. Deus quer obediência. A obediência agrada a Ele. A obediência, quando você diz assim, Senhor, eu não sei para onde o Senhor está me levando, mas eu estou indo. Eu não sei o que eu devo fazer aqui, mas eu vou obedecer o que a tua palavra está dizendo. E talvez vai contra o que todo mundo está me instruindo, mas eu vou fazer exatamente o que a tua palavra está dizendo. Isso agrada o coração de Deus e alegra Ele. Então, não venha com a sua adoração falsa para cima de Deus, que Ele não se encanta. Ele diz, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, porque era costume. O povo, quando queria mostrar arrependimento, o que eles faziam? Hoje o que a gente faz? Chora, se joga no chão. O povo fazia o quê? Rasgava a roupa. Eu estou arrependido daquilo que eu fiz, eu errei, eu cometi um pecado, eu fiz alguma coisa errada. Rasgava a roupa e jogava a terra para cima da cabeça. E eles faziam isso todo dia. E se levantavam dali, limpavam o pó e faziam o erro de novo. Caramba! E eles rasgavam a roupa de novo. Gente, eu fico pensando, era cara a roupa, gente. Não era barata na época, não. Não era que nem nós aí, vamos lá numa lojinha lá e compramos por, 10 pila no quilo. Era cara. E eles rasgavam a roupa, jogavam poeira na cabeça e diziam, estou muito arrependido. Se levantavam dali e continuavam fazendo as coisas erradas. Eu disse, parou. Conservem as roupas, rasguem os corações. Guardem as roupas para vocês usar depois, elas vão ser úteis. Agora rasguem os corações diante de mim. Se arrependam de coração, porque eu conheço um coração. Eu não quero ver os atos externos, eu quero ver a atitude interna. Porque a atitude interna é que prova onde está a idolatria. Por isso eu digo para você, Deus não quer ser o melhor. Tem gente que tem tratado Deus como o melhor. Deus, Ele é o melhor, né? O melhor de Deus. Até eu acho assim que nesse sentido, cantar aquela canção Não Há Deus Maior é uma espécie de heresia. Porque não há outro Deus. Entende? Não há outro Deus. Não é que não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há outro Deus. Todos os demais que se dizem deuses não são deuses, a Bíblia diz. Eles são falsos. São demônios. Só há um Deus. O Deus eterno. E Ele não é o maior, Ele não é o melhor. Ele é o único. Único. Acabou. Deu. E se você não vive como se Ele fosse o único, você está se enganando. Você pode fazer qualquer coisa, mas você está se enganando. E a pior coisa é se auto-enganar. Gente, não tem mentira pior do que a que você conta para si mesmo. Está tudo bem comigo, está tudo bem comigo. Eu amo ao Senhor, eu amo ao Senhor. Daí você volta para casa e continua adorando outros deuses. Não, mas eu vou na igreja, daí eu dou uma choradinha, daí beleza, está tudo de bom. Idolatria. Agora, qual é o estágio que vem mais interno do que a idolatria? Porque a idolatria todo mundo vê. A sua esposa sabe que você é um idólatra. Que você não larga aquela porcaria de São Paulo. Aquela porcaria de Corinthians. Se fosse Flamengo, tudo bem. Você tem coisas que você, cara, você morre por aquilo. Se Deus te pedisse, você pensar 2 vezes, já é idolatria. Opa, essa veio aqui. Se Deus te pedir, você pensar 2 vezes, já é idolatria. Tem alguma coisa que você não entregaria agora, que você diria assim, deixa eu ir em casa, conversar com alguém, pensar, idolatria. Simples assim. Pastor, o senhor é duro demais, me desculpe. Esse sou eu. E essa é a palavra.
Se eu fosse enganar você, eu diria, está tudo bem, está tudo certo, continue assim. Que Deus, tipo, uma hora... Não. Deus quer adoração. E a adoração é obediência. E se não há obediência, há idolatria. Porque você está adorando e obedecendo alguma outra coisa que se chamou Deus na sua vida. O que há antes da idolatria? Que é o que a gente precisa tratar e que tem tudo a ver com o assunto criptonita. O que faz uma pessoa se tornar uma idólatra? O que faz? Repita comigo. Pecado intencional. Tem diferença. Pecar por acidente e pecar intencionalmente. Tem diferença. Você sabia disso? Look at me. O salmista Davi, ele ora ao Senhor dizendo assim: Senhor, me perdoa dos pecados que eu desconheço. Por quê? Porque há pecados que eu não sei que eu cometi. Na ignorância, tipo, cheguei lá e fiz. Falei alguma coisa que de repente magoou alguém, eu não sei. Então há pecados que eu desconheço e que eu cometo. Por isso que eu tenho que sempre me arrepender, inclusive dos pecados que eu não sei. Eu tenho que pedir para Deus: Senhor, me perdoe dos pecados que eu não sei que eu cometi. Eu tenho que orar assim, o salmista me ensina. Mas esse pecado não é um pecado que leva você a enfraquecer. O pecado que leva você a enfraquecer é o pecado intencional. É aquele pecado que você sabe que comete e que você não se arrepende. Aliás, o pecado, gente, quando a gente fala essa palavra pecado, tem gente que já não gosta. Inclusive muitos pregadores que você vai ouvir por aí já não chamam mais de pecado. Não chamam de pecado. Só que a Bíblia chama de pecado. E a Bíblia diz que pecado não é só errar o alvo, como algumas pessoas dizem. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Gente, vamos lá, vamos pensar um pouco mais fundo. Pecado é transgressão. Pecado é ira. Pecado é iniquidade. É violação dos direitos dos homens. É violação dos direitos da minha esposa. É violação dos direitos dos meus filhos. Quando eu cometo um erro, um pecado, eu estou violando direitos. As pessoas não podem pensar que é simplesmente tipo assim: eu cometo pecado aqui, beleza. Não. Isso tem consequências cósmicas. Nossa, agora pirei. É exatamente isso. Tem consequências cósmicas. Não pense que o mundo está como está, porque o mundo, tipo assim, está no acaso. Não, são consequências do pecado. O pecado tem consequências cósmicas. Pecado não é uma coisa que tipo assim, acontece e está tudo bem. Não, o pecado, a Bíblia diz que, e a gente gosta desse texto de Isaías 59, porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, porque os seus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir. Glória a Deus! Verso 2: porém, os seus pecados fazem uma fortaleza de separação entre vocês e Deus. Por isso ele não consegue ouvir o que vocês estão falando. Está entendendo? Não é tão simples assim. Cara, o pecado intencional, que é aquele, eu sei que eu vou fazer agora, eu estou fazendo, meu coração até duvidou, mas eu vou fazer. Esse pecado faz esse muro de separação entre você e Deus. Então, o que leva você à idolatria? O pecado intencional. E o que o pecado intencional faz? Destrói a tua vitalidade. Mas é prazeroso demais. Pode deixar. As consequências em você vão ser muito mais ampliadas do que o seu prazer. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Isso é natural. É bom demais, cara. Eu não consegui evitar. Então tá bom. Segura aí, que as consequências vão ser triplicadas do que foi o prazer. Fique tranquilo. É natural. A gente nunca está preparado para pagar o preço do pecado. Nunca. Eu já ouvi, já contei para vocês. Uma vez a moça estava saindo de casa, queria morar com um amante, deixando uma criança, um bebezinho nos braços do pai. E eu sentei com ela, eu disse: olha, você está mesmo querendo fazer isso? Você quer mesmo ir embora? Você está mesmo preparada para todas essas coisas? Além do peso do divórcio, além da traição que você está cometendo, você está preparada para as consequências do seu erro agora? E ela disse: qualquer coisa que vier, eu aguento. Aguenta nada. Eu nem fazia ideia. Você nunca faz ideia do quanto você vai pagar.
Você nunca faz ideia do quanto isso vai te custar e quanto tempo vai levar para você pagar. Porque talvez você está pagando lá uma prestação de 300 meses e você diz, uma hora acaba. E é verdade, uma hora acaba. Agora as consequências do seu pecado, parece que... Gente, aquilo nunca se acaba. Nunca se acaba. Então eu quero tratar com muita seriedade esse assunto, que é o que tem feito muitas pessoas enfraquecerem. Essas pessoas até têm o poder, receberam o poder de filhos de Deus, eram para estar vivendo vidas extraordinárias, estão afundados na miséria. Miséria emocional. E eu não estou falando aqui que depressão é fruto do pecado, mas tem muito dos nossos sentimentos depressivos que são resultados do pecado, sim. Me entenda, vou repetir para que ninguém vá para casa pensando errado. Não estou dizendo que a depressão é resultado imediato de algum pecado, mas sim estou dizendo que todo pecado traz sentimentos depressivos e que muita gente está afundado em sentimentos depressivos por causa de pecados não confessados e coisas que cometeram que até hoje não se arrependeram e fizeram de teimosos que foram. É aquela raiva que você tinha daquela pessoa e você nunca perdoou, é aquela palavra que você nunca retirou, é aquela atitude que você tomou contra a tua família e que você nunca pediu perdão, e está lá diante de Deus, e você até hoje está enfraquecido por causa desse pecado intencional. Quem está entendendo diz qualquer coisa. Isso enfraquece a gente. E a Bíblia vai dizer, eu vejo no pecado de Caim, em Gênesis capítulo 4, que quando ele está com raiva do seu irmão Abel, e ele quer matar Abel, e ele vai atrair Abel para uma emboscada e vai matá-lo, a Bíblia diz que antes Deus fala com ele. Deus fala com ele, né? A Bíblia diz, ei, escuta aí, se o pecado está na tua porta, o pecado está na tua porta. Sabe o que ele quer dizer isso? Há uma porta que você pode fechar ou abrir. E o nome dessa porta, Tiago vai dizer que é os desejos e as cobiças do nosso coração. Me aguenta só mais alguns instantes, já estou encerrando. Há uma porta que você só tem o trinco para o lado de dentro. Só você pode abrir. E o nome dessa porta se chama desejo. O pecado bate a porta do seu desejo. E quando você abre essa porta, a Bíblia diz que o pecado, ele é consumado, ele é concebido. O seu desejo, ele é completo. E ali, ele traz a morte. Por isso eu quero dizer para você, em nome de Jesus, no temor do Senhor, que você precisa começar a temer o pecado. Quando ele bater na porta, se segure no trinco e diga, não. Mas é um desejo que eu tenho um desejo. Não siga os seus desejos. Sabe por quê? Porque o seu desejo vai te levar ao pecado intencional, que vai te levar à idolatria, que vai te levar ao adultério espiritual, que vai te levar à inimizade com Deus. E pode ser irreversível. Ah, mas é só um pecado intencional. Então, tá bom. Como é que funciona? O pecado intencional, ele vai te enganando. Diferente dos pecados que você comete sem intenção, que é aqueles pecados que você comete sem querer. O pecado intencional, ele vai te engodando, ele vai te enganando. Eu não sei se você já leu a história de Salomão. Salomão era um homem que viu Deus 2 vezes. Deus apareceu para ele 2 vezes. Quem aqui já viu Deus alguma vez? Não? Salomão viu Deus 2 vezes. Deus apareceu para ele em sonho 2 vezes. E no final da vida, como é que esse cara estava? Adorando a outros deuses. Como é que esse cara chegou nesse nível? O nome disso se chama desejo. Ele tinha desejo de poder, de ser o mais poderoso. Para isso ele precisava fazer o quê? Alianças. Daí ele fazia alianças. E aí com as alianças que ele fazia com outros países, ou como é que vinha as alianças? Era em troca de mulheres. Ó, casa com a minha filha, e aí você tem livre acesso às nossas madeiras. Então eles casavam. E aí esse cara, eu fico pensando, esse cara tinha sexo para dar e vender, gente. Talvez teve mulher que nunca dormiu com ele, porque eram 1000 mulheres. Mas o que esse cara tinha? Por que ele precisava ter cada vez mais? Cobiça, desejo, nunca é suficiente.
E isso acabou levando ele ao quê? Mentir para si mesmo. O Deus que era verdadeiro, que ele disse que nunca ia se apartar, agora não é mais tão verdadeiro assim. O pecado começa a mentir para você. Ele começa a trazer para você mentiras de que o que é certo não é tão certo, de que o que é errado não é tão errado. E escuta, tem gente que até hoje ouviu na igreja dizer assim: escuta, não se envolva com outra pessoa. Se você é casado, não se envolva com criminalidade, não se envolva com aquilo que é errado, não guarde essa mágoa no seu coração, não minta, não fofoca, não faz isso, não faz aquilo. Hoje essa pessoa faz e justifica o que ela faz. Como é que ela chega nesse nível de justificar? É porque o pecado intencional, ele vai gerando um véu no nosso coração, e ele vai se transformando numa prática. Funciona mais ou menos assim: você vai cometer o erro, o pecado está batendo a porta, o seu desejo diz: abre. Você diz: não abre, porque eu te controlo. Dali a alguns dias o pecado bate de novo e você diz: uma espiada. Quando você deixa o pecado entrar, porque ele invade, automaticamente o seu coração grita, porque há um espírito aí dentro de você. Você é filho de Deus. Você não é filho de Deus? Então quando você comete um pecado intencional, o Senhor grita dentro de você. O espírito que em ti habita não consegue habitar junto com o pecado, e ele grita. Ele grita. Na hora você se sente incomodado. Se você não se arrepende imediatamente, aquela voz se cala. Sabe o que vai acontecer? O prazer nunca é suficiente, você precisa de novo. Você vai lá e faz de novo. O espírito grita de novo, só que dessa vez mais baixo, porque você colocou um véu sobre o teu coração. A Bíblia chama isso de véu, como se fosse uma espécie de uma toalha que abafa. A terceira vez, o espírito grita, você já nem ouve mais, porque você colocou a toalha de novo. E você vai colocando véu em cima de véu, até o ponto que o Espírito Santo a Bíblia chama extinguido. Ele é apagado. Ele fala e você não ouve mais. Ele ainda está lá, mas você não consegue mais ouvir. Irmãos, eu sinto temor, porque eu tenho pregado coisas difíceis, coisas assim que são complicadas. Eu sinto medo diante de Deus de falar essas coisas, mas eu sei que há pessoas que não estão vivendo a vida forte que poderiam viver, porque estão abafando a voz de Deus dentro de si. E aí você começou a aceitar o errado como certo. Não faz mais diferença. O errado é certo, tanto faz. Aquilo que antes te chocava, não te choca mais. Aquilo que antes te ofendia, não te ofende mais. É curioso, gente. A gente vê tanta porcaria hoje, né? A gente recebe tanto vídeo no WhatsApp. Às vezes eu recebo vídeo de gente que diz que é crente, cara, e vê umas coisas tão doidas. De como é que essas pessoas conseguem ver isso sem se incomodar? Não. Sabe o que é isso? Abafou. Não se incomoda mais com a maldade, com a promiscuidade, com a tristeza. Tanto faz. Com a violência contra pessoas, contra animais. Você vê esse dia um vídeo de uma pessoa que se diz crente. Violência contra animal, tipo assim, era minutos de violência contra animais e tal. Como é que consegue ver isso sem que o coração diga assim: gente, isso não cabe para mim, eu sou um filho de Deus, cara, eu não quero ver isso. Mas sabe o que faz uma pessoa assistir e ainda compartilhar? Coração endurecido. Sabe o que faz uma pessoa pensar assim: caramba, posso trocar de família? Posso trocar. A gente está vendo um monte de gente trocar de família, por que não eu? Posso trocar. Não está legal aqui, a gente tenta outro. Quem que foi que te disse que é assim? Sabe o que é isso? Coração endurecido. O véu por cima. Você não consegue mais perceber o tamanho da dimensão do que você está metido. Eu já estou encerrando. Fica comigo. Fica comigo. E sabe qual é o estágio que vai acontecer depois que a voz do Senhor não fala mais contigo? Parece que você não ouve mais. Deus começa a usar pessoas.
Porque não adianta mais, você não ouve mais. Ele pega e levanta um doido, vai lá na tua casa e diz: eis que te digo, tu é isso, se arrependa. Você nunca viu isso, não? Eu já vi. E eu não duvido que era o Senhor. Eu já vi gente levantar no meio do culto assim, dizer: alguém aqui precisa hoje se arrepender, porque senão vai morrer. Sabia que aconteceu isso? Se eu conversar com o irmão, aconteceu lá em Lages. Sempre Lages, né, Joel? Menino vivendo a vida toda errada. Deus disse: ó, chega, última vez que falo. E aí, como você não ouve mais aqui, ele tem que falar aqui, ó. Daí ele fala. O menino não obedeceu, morreu. Não se voltou, morreu. Então quer dizer que Deus é assim? Ué, gente, ele é ciumento. Ciumento. Escuta, Deus começa a falar e usar pessoas daí. Porque não adianta, não falar com você não adianta mais. Ele usa pessoas. Se você resiste à voz das pessoas, Deus usa um cara que você nunca pensou que ele ia usar. O nome dele é Satanás. Você sabia disso? E não é heresia que Deus usa Satanás para que os filhos de Deus possam correr para ele? Você sabia disso? Prova na Bíblia. Eu provo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando aquele homem estava dormindo com a sua madrasta, o apóstolo Paulo diz assim: ó, gente, sabe o que vocês têm que fazer com esse cara? Já que ele não se arrepende. Está todo mundo sabendo que ele está dormindo com a madrasta, é um escândalo louco, um negócio pirado, e ele não se arrepende. Entreguem ele a Satanás, para que a alma dele seja salva. Ninguém entendeu esse texto. Eu entendi. Eu entendi esse texto. Quando eu li a primeira vez, caramba! Como assim? Sabe o que quer dizer? Eu não sei se você lembra quando Jó está lá bonitinho, servindo a Deus, justo, temente, e o diabo passa e diz assim para Deus: tá vendo teu servo Jó? Ele é assim fiel só porque tem todas as coisas. Deus diz assim: então vai lá. Posso tocar nele? Não, nele não, tira tudo que ele tem, só não toca nele. Na vida dele não, pode tirar a saúde, a vida tu conserva. A vida tu conserva. E Deus usou Satanás e as situações que Satanás criou para no final já dizer assim: Senhor, antes eu conhecia de te ouvir falar, e olha que eu era justo, mas agora eu te conheço face a face, eu sei quem tu és. As coisas que Satanás fez só empurraram Jó para Deus. Quando o apóstolo Paulo diz assim: entreguem este homem a Satanás para que ele seja salvo, está dizendo exatamente isso. Deus usa as situações que o próprio inimigo vai usar contra você, para que você clame ao Senhor. Lembra do apóstolo Paulo quando ele diz assim: me foi enviado um mensageiro de Satanás, um espinho na carne, e eu pedi a Deus: me tira, e Deus disse: não, a minha graça te basta, porque esse enviado de Satanás está te livrando do orgulho. Lembra disso? Caramba, essa palavra é doida demais, gente. Sabe o que é isso, gente? Eu não quero que você pense: meu Deus, agora eu estou com medo de Satanás. Não. Você é filho de Deus, e Deus não vai te perder para o pecado. Ele não vai te perder. Ele vai morrer, ele vai mover céus e terra. Ele vai usar teu inimigo se preciso for, mas ele não vai te perder para o pecado, porque ele te ama demais e ele sabe o que é melhor para você. Fica de pé. Meu Deus. O salmista vai dizer: antes eu andava errado, aí eu fui afligido, agora eu guardo a tua palavra. Salmo 119. Antes eu andava errado, daí começaram a acontecer coisas na minha casa. Antes eu andava errado e eu não conseguia ouvir a Deus. Sabe o que o salmista Davi está dizendo ali? Ele está falando exatamente do período em que ele traiu a mulher, ele traiu as mulheres dele, e matou o marido da mulher com quem ele traiu. Você lembra desse episódio? Você sabe. E ele vai dizer que a aflição dele foi na carne. Ele disse que os ossos dele parecia que tipo secava.
Ele sentia, ele enfermava, definhava. Ele usou essa expressão: eu definhei. Deus me ama tanto que para não me perder Ele me definha. Deus me ama tanto que para não me perder Ele faz qualquer coisa. E eu sei que essa mensagem parece que não é de graça. Vai ter gente que vai dizer assim: ah, esse pastor aí prega juízo. Não é, cara. É o maravilhoso amor de Deus que não deixa você se enganar no teu próprio engano. Ele não deixa você ficar lá afogado nas mentiras que você pregou para você mesmo. Ele não deixa você se enganar. Ele não deixa. Aí Ele te acorda. Você não ouve a voz, Ele usa alguém. Você não ouve alguém, Ele usa situações. Mas o mais importante é: Ele não deixa de te amar. Pastor, o que eu faço com essa mensagem? Verifica onde está a criptonita. Identifica ela. Porque se você não identificar ela, ela vai te levar para a idolatria e o adultério espiritual e a inimizade com Deus. Identifica ela agora. Agora. O escritor dos Hebreus escreve dizendo assim: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Cara, corre. E quando ele fala embaraço, ele está falando de coisas que parecem que não são pecados, mas que vão te atrapalhar e te fazer cair. Ele diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia. Então quer dizer, o embaraço também vai te ó, é só um joguinho. Só um joguinho. Nada contra jogo, cara. Mas você passa a noite jogando, falei hoje de manhã, passa a noite jogando e a mulher lá sofrendo carência emocional, e você lá jogando online como se fosse um piazão. Embaraço. Coisinhas bobas, sabe? Embaraço. Aí você diz: meu Deus, como é que esse cara chegou nesse ponto? Porque ele nunca olhou para os embaraços. Corre. Eu não sei qual é o pecado que tão de perto te rodeia, e eu quero que você pense nisso agora. Feche os teus olhos. Qual é o pecado que tão de perto te rodeia? O pecado que tão de perto me rodeia não é o mesmo pecado que tão de perto rodeia o pastor Joel. Cada um de nós tem níveis diferentes de tentações. Mas a palavra diz assim: se o teu pé te faz pecar, arranca ele fora. Se a tua mão te faz pecar, arranca ela fora. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora. Mas Jesus não está dizendo assim que é para você arrancar o olho mesmo. Ele está dizendo assim: faça de tudo para eliminar essa fraqueza. Faça de tudo. Mas corte a carne, sinta a dor, mas não caia. Não caia. Meu Deus, meu Deus. Faça de tudo. Faça de tudo. Porque se você começar a enfraquecer por causa do pecado intencional, daqui a pouquinho Deus não fala mais. Você não consegue mais ouvir Deus nem através de profeta. E Deus tem que usar situações. E aí quando Deus usa a situação, tem gente que se volta contra Ele. Mas não é Ele que está te chamando. Porque Ele quer que você conheça a força que Ele tem, o amor que Ele tem por você. Escuta, Ele é um noivo apaixonado. Ele não é um Deus bobo que está lá no céu sem nada. Ele é um noivo apaixonado aguardando o dia do casamento. E cara, Ele te ama muito mais do que qualquer pessoa te amou nessa vida. Você nunca foi tão amado. Nunca. A pessoa que está do seu lado, ela te ama até um limite. Deus te ama, inclusive enquanto você está assim. Elimina a criptonita e viva esse amor intenso que te completa. Não vive em fraqueza. Você sabe que você está vivendo em fraqueza, e você era para estar vivendo muito mais do que isso que você está vivendo, e você está vivendo essa fraqueza. Filho de
Deus, que era para estar vivendo coisas poderosas, está vivendo em fraqueza. Mas hoje eu creio que a criptonita vai sair da nossa vida, e o Senhor vai recuperar nossas forças em nome de Jesus. Eu creio nesse operar do Senhor. Eu creio que Deus não fala em vão. Diga para o Senhor, aonde está a tua fraqueza? Diga: Senhor, eu tenho errado nisso. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero arrancar isso da minha vida hoje. Eu não vou voltar para casa com essa criptonita. Eu quero ser forte. Eu quero ser o melhor marido do mundo, e o teu Espírito me capacita para isso. Eu quero ser o melhor pai do mundo, e o teu Espírito me capacita para isso. Eu quero ser o melhor homem do mundo, porque eu sei que o teu Espírito me capacita. Eu quero ser o melhor patrão, o melhor funcionário, o melhor empregado, o melhor estudante. Eu quero ser o melhor. Eu quero receber poder do Senhor. Eu não quero viver assim fraco. Me ajuda. Diz para o Senhor, seja sincero com Deus. Deus está te ouvindo, Deus está te ouvindo, Deus está te ouvindo. Ele não deixa de te ouvir. Talvez você não ouve Ele, mas Ele não deixa de te ouvir. Ele te ouve, Ele te ama. Alguns de vocês vão sentir o abraço de Deus de volta, que talvez faz tempo que você não sentia aquele abraço gostoso, o calor que alguns de vocês já experimentaram, e talvez você pensava: onde está Deus que eu não sinto mais? E hoje o Senhor diz: eu te abraço, filho. Eu só queria que você voltasse, que você parasse de adorar outros deuses, que você parasse de ser adulta, que você não dividisse o seu amor com mais ninguém, só comigo. Só comigo. Deus, eu oro em nome de Jesus por essas pessoas que estão aqui. Eu não conheço o que elas vivem no seu secreto, eu não conheço, mas Tu conhece cada uma delas. E eu oro em nome de Jesus, para que elas experimentem o Teu amor, que elas saibam que Tu as ama muito mais do que qualquer pessoa nesse mundo, e que elas saibam, Senhor, que há coisas profundas, secretas e maravilhosas que o Senhor quer revelar. E assim como uma noiva se prepara para o dia do seu casamento, nós queremos nos desfazer de tudo aquilo que não presta, e nós queremos estar preparados para esse dia. Nós queremos estar bonitos para esse dia. Nós queremos estar limpos para esse dia. Senhor, nós sabemos que esse dia está chegando, e o Senhor está preparando a sua noiva. E o Senhor está preparando a sua noiva. Aleluia. Nós não queremos, Senhor, nós não queremos ser encontrados com a nossa roupa suja. Nós não queremos ser encontrados nos prostrando, dobrados diante de outros deuses. Nós não queremos, Deus. Nos purifica, nos limpa, nos lava. Afasta de nós a criptonita que enfraquece a nossa alma. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Mas Ele me amou, e Ele me ama tanto que Ele me persegue. Já falei para vocês aqui, Ele nos amarrou numas cordas esquisitas, chamadas cordas de amor. E é bom demais estar amarrado com Ele, gente. É bom demais. É bom demais. Tem alguém entre nós que você veio essa noite e você até hoje nunca tomou uma decisão com Deus particular, de dizer assim: Senhor, a partir de hoje eu quero me voltar para Ti. Eu quero aceitar Jesus no meu coração, e a partir de hoje eu quero viver essa vida plena, porque eu não sou pleno. Tem minhas misérias, tem minhas falhas, tem minhas tristezas, e eu gostaria muito que o Senhor me preenchesse.
Tem alguém que gostaria de tomar essa decisão hoje? Eu queria que você levantasse sua mão onde você está. Você deseja tomar essa decisão de dizer assim: Jesus, hoje eu quero te aceitar, te receber no meu coração. Conta comigo, eu quero ser teu amigo. E eu quero que tu preencha todo o espaço vazio que há em mim. Toda tristeza seja retirada de mim. Eu quero essa vida nova que o Senhor tem. Tem alguém entre nós que deseja fazer isso? Talvez você diga: mas o que significa isso? Cara, isso significa vida nova. Não significa uma nova religião, não significa uma nova igreja. Significa uma vida nova. E isso só você pode fazer, só você pode decidir. Eu não posso decidir por você. Existem pessoas que dizem assim: será que eu caminho com Jesus? Será que Jesus vive em mim? Tem gente que diz assim: só Jesus sabe. Não, eu sei que Jesus vive em mim, porque eu aceitei Ele. Então você precisa tomar essa decisão. E aí você vai ter essa certeza de que Jesus vive em você. E quando Jesus vive na gente, deixa eu contar um segredo para você. Quando você pisa dentro de casa, tudo aquilo que é ruim precisa sair, porque Jesus entrou com você. Jesus não é aquele cara que fica na igreja esperando você voltar. Ele é aquele cara que vai com você para casa. Aí você pisa onde tem macumbaria, a macumbaria tem que sair. Você pisa onde tem doença, a doença tem que sair. Você pisa onde tem tristeza, a tristeza tem que sair. Gente, eu creio nisso, porque eu vivo isso. Eu vivo isso. E é exatamente essa vida que Deus quer para você. Mas você precisa tomar uma decisão. Se há alguém entre nós, eu gostaria que você levantasse sua mão aí onde você está, e a pessoa que está do seu lado vai orar com você. Mas você precisa tomar uma decisão hoje. Talvez você diga: amanhã eu tomo, mais tarde eu tomo. Eu não sei, amanhã eu não tenho. Há um moço lá entre nós que está tomando essa decisão. Cara, bom demais. Bom demais. Eu vou ser um pouco abusado. Você não quer vir até aqui à frente? Quer trazer ele até aqui à frente? Eu vou até aí orar contigo então. E a igreja vai orar junto com a gente, ok? Ok? Eu vou lá orar com ele. Ele vai vir aqui. Então tá bom. Eu ia lá orar com ele, mas ele veio. Ele veio. Você está contente, irmão? Amém? Sabe qual é o nome disso? O nome disso é poder do Evangelho. Não existe mensagem inadequada. Não existe mensagem inadequada. Eu confio no poder da palavra. Eu confio nisso que eu falei para você, rapaz. Como é que teu nome? Desculpa isso. Tiago. Eu confio nisso. Eu preguei Tiago, é verdade. Tiago, eu confio nisso que eu estou te dizendo. E eu quero que você ore comigo hoje. Cara, isso é muito especial. O que está acontecendo aqui é muito especial. Talvez você não veja, mas há coisas acontecendo aqui no mundo espiritual. Isso é muito especial, isso que você vai fazer. Você vai orar assim comigo. Você vai pedir para Deus: Senhor Jesus, repete: Senhor Jesus, eu quero te aceitar como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero uma mudança completa na minha vida, na minha casa, na minha família, naqueles que eu amo. E eu sei que isso começa em mim. Vai comigo, Jesus. E aonde eu colocar o meu pé, pode ir junto. Eu te aceito e te recebo. Perdoa os meus pecados, me purifica de todo o meu pecado, apaga o meu passado e escreve uma nova vida. Em nome de Jesus. Amém. Algumas coisas, cara, aconteceram aqui agora enquanto nós estávamos orando. Tipo, os seus pecados foram apagados. Entendeu? Toda. Tá bom? Conduzam ele, por favor, até o mudo. Obrigado. Palmas para Jesus. Yeah!